Olá, graça e paz, eu sou o pastor Ademir Nunes, pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista, e esta é a nossa série de mensagens Veredas. O texto para a nossa meditação é o Salmo 51. Existe um título, logicamente um título dado às traduções da Bíblia, que falam sobre confissão e arrependimento. É o título deste salmo. Já dá então um indicativo do seu conteúdo e em que circunstâncias este salmo ele foi escrito. Davi viveu dentro do período chamado período das leis. No entanto, ele percebe que Deus está mais interessado em um coração quebrantado, um espírito contrito, do que propriamente nos rituais e nos sacrifícios. E isso está muito claro nos versículos 16 e 17. Se fosse isso que Deus desejasse, Davi estaria disposto a oferecer sacrifícios. Mas ele percebe que Deus está mais preocupado em que o adorador, alguém que se aproxima dele, tenha um espírito quebrantado e um coração contrito. Pensando nisso, nós vamos meditar aqui nesse salmo, e eu estou dando como título para esta mensagem as 4 estações do crescimento espiritual. As 4 estações do crescimento espiritual. Davi, então, ele parte para a confissão e o arrependimento. E isto ele o faz em forma de oração e de canto. E eu quero, então, tratar com vocês, meditarmos juntos aqui nessas 4 estações. A primeira estação eu estou chamando de a estação da transformação. A transformação na vida do crente, na vida do cristão, ela ocorre de dentro para fora. E somente Deus pode transformar o homem pecador em um servo fiel e devotado. O salmista diz que ele deseja que o Senhor crie nele um coração puro. Quando falamos de coração, não só aqui no Ocidente, mas também no Oriente, estamos falando dos impulsos humanos, as suas ações e as suas reações. Não estamos falando apenas de um músculo que faz com que o sangue corra pelo corpo, mas estamos falando de um lugar de sentimentos, de impulsos humanos, de ações, de reações. Então, o salmista no Salmo 24:4, ele também fala sobre o coração puro. Se nós tivermos um coração puro, nossas intenções serão puras. Por isso, ele começa pedindo ao Senhor para que o Senhor pudesse criar nele um coração puro. Porque do coração procedem os maus e os bons desígnios. E ele continua dizendo: renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, isso quer dizer que a transformação na vida do fiel, na vida daquele que é devotado a Deus, ela
passa por uma transformação de coração, Deus criando em nós um coração puro, mas também nós precisamos de firmeza na hora das decisões. Por isso ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Um homem de Deus não pode ser volúvel, ele não pode mudar de acordo com as circunstâncias, com o tempo, com situações. O homem de Deus precisa ser firme nas suas decisões, nos seus posicionamentos e na sua integridade com Deus. Então não pode agir por impulso, não pode agir pela carne. Aqueles que semeiam na carne colherão corrupção. Então, a primeira estação, a estação da transformação, é a estação na qual Deus vai criar em nós um coração puro e vai renovar dentro de nós um espírito inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda estação eu estou chamando de a estação da consagração. Quando nós falamos em santificação, pensamos em dois lados ou duas vertentes de uma mesma verdade. A primeira vertente da consagração, da santificação, é a separação do pecado, ou nos afastamos do pecado. Isto é consagrar-se, é santificar-se. A segunda vertente é a separação para o serviço de Deus. Então, estar consagrado significa que eu estou me distanciando do pecado e também estou me dedicando, me consagrando totalmente ao Senhor. Esta é a segunda estação do crescimento do cristão. Ele diz, em ambos os casos, o melhor que nós podemos fazer, ou o melhor que Deus faz por nós, é nos aceitar em sua presença. O salmista diz: não me repulses da tua presença. Então, alguém que quer se consagrar ao Senhor, ele vai buscar se separar do pecado e se vincular, se consagrar a Deus. E em ambos os casos, tanto para que nós fiquemos longe do pecado, como também dedicados ao Senhor, nós vamos precisar desta ação de Deus, que é nos aceitar na sua presença. Então o salmista diz: não me repulses da tua presença. O Espírito Santo no Antigo Testamento era visto mais em termos de ministérios, né? Basicamente recebia o Espírito Santo o rei, o profeta e o sacerdote. E em outros casos, para algum trabalho, para algum ministério, eles recebiam o Espírito Santo. E aqui o salmista está dizendo que ele deseja ter o Espírito Santo de Deus dentro dele, para que ele pudesse continuar ministrando diante de Deus. Então ele diz assim: não me retires o teu Espírito. Então, nessa consagração ao Senhor, o que ele deseja é estar na presença de Deus, e ele deseja que o Senhor não retire dele o Espírito Santo. Queridos, nós queremos uma vida de consagração, seja longe do pecado e nos aproximando de Deus. Nós precisamos então estar na presença do Senhor continuamente, e precisamos também que o Senhor não retire de nós o Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. A terceira estação, que está no versículo 12,
o salmista, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu ouvi algumas pregações e também sei que há livros escritos pelo pregador John Piper, e na sua pregação ele estava enfatizando a necessidade de termos alegria em Deus para que aquilo que nós vamos fazer para Ele seja também algo alegre. Ter alegria em Deus para que a obra que Ele nos entregou seja feita com alegria. O salmista está dizendo: restitui-me a alegria da sua salvação. Então, será que nós entendemos o que é estar satisfeito em Deus? Como o apóstolo Paulo, ele costuma dizer que ele fala assim sobre autossuficiência: aprendi a estar contente, tanto na fartura como na necessidade. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ali o apóstolo Paulo está falando sobre autossuficiência. Não alguém que se julga autossuficiente. A origem do termo é revelar alguém que está satisfeito em Deus. Quem está satisfeito em Deus, ele não depende das circunstâncias ou daquilo que ele tem. Então ele sabe viver contente na alegria ou na tristeza, na fartura ou na necessidade. Então ele está feliz em Deus. Isto é autossuficiência. E o que o salmista está dizendo é que o Senhor restitua a alegria no coração dele, a alegria da salvação. Então nós precisamos estarmos alegres em Deus, satisfeitos em Deus. A satisfação em Deus é uma das estações do crescimento espiritual, porque se você não estiver satisfeito em Deus, não serão as coisas, os tempos e as circunstâncias e as pessoas que farão com que você fique feliz. Você precisa estar satisfeito no Senhor. Então, que o Senhor restitua a alegria no teu coração para que você possa servir ao Senhor. Veja o que Maria cantou quando o Senhor disse que ela daria à luz um filho. Ela louvou o Senhor e em uma das frases deste canto, ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aquele cântico de Maria é chamado de Magnificat, quando ela está magnificando ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, queridos, nós precisamos da alegria do Senhor em nós, da alegria da salvação, para que nós possamos servir ao Senhor com esta alegria. E ele diz: sustenta-me com um espírito voluntário. Servir a outros é fonte de renovo e alegria. Os mais egoístas são os mais tristes. Então, servir a outros é fonte de renovo e alegria. Os mais egoístas são os mais tristes. Então, nós queremos que o Senhor restitua a alegria em nós e nós queremos servir aos outros com um espírito voluntário. E, por fim, a quarta estação é a estação da proclamação. E ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A palavra aqui, então, é um advérbio que indica neste ou naquele tempo. Neste texto, então, significa
um tempo posterior ao que ocorreu nos versículos anteriores. Por que eu estou dando essa explicação exegética, ainda que no português? Porque tudo aquilo que ele pediu e busca viver nos versículos anteriores, ele diz: então vou proclamar, vou falar aos transgressores a respeito do teu caminho. Então, uma das estações do crescimento espiritual é a proclamação. Quem não prega o evangelho, quem não fala de Jesus para ninguém, nunca experimentará uma maturidade espiritual. Eu me lembro de uma certa feita que fomos evangelizar ali no Sambódromo. Fomos com um grupo para evangelizarmos e tínhamos ali vários irmãos conosco, seminaristas, e uma coisa me deixou chocado, é que os seminaristas, eles não conseguiam falar de Jesus para ninguém. Então, como que seria uma igreja na qual o pastor não consegue falar de Jesus para ninguém? Queridos, crescimento espiritual passa por essa estação de proclamação. Quem viveu algo profundo com Deus, quem experimentou a alegria da salvação, quem tem um coração puro, né, um espírito inabalável, vai proclamar. Por isso o salmista diz no versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Como é que vão se converter? Porque ele estará proclamando as grandezas de Deus aos pecadores. Eu me lembro de um professor que era também um pastor, meu professor de seminário. Ele dizia que ele só batizava um convertido quando este já estava pregando o evangelho para outro. É claro que não existe regra para o batismo, mas o que ele estava querendo mostrar é: se uma pessoa começa a falar de Jesus para outros, é porque realmente ela viveu uma experiência de conversão e deseja falar para outros. Então, dentro desta estação ou das 4 estações de crescimento, nós passamos pela proclamação, para que você cresça espiritualmente, fale de Jesus para outras pessoas. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar. A primeira estação, transformação, uma transformação de dentro para fora. Segunda estação é a consagração. Falamos da santificação. Terceira estação, satisfação, estarmos satisfeitos em Deus. E a quarta estação, proclamação. Quando você viveu grandes coisas em Deus, você quer falar dessas coisas para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa viver todas estas estações de crescimento espiritual, que você cresça, amadureça e frutifique. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado, sido edificado por essas mensagens, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal para que você possa receber os nossos conteúdos. Que Deus te abençoe.